Meus queridos amigos e amigas, a todos vocês eu desejo que a paz do Senhor esteja sempre nos vossos corações e nos encontramos com a graça de Deus para continuar o nosso caminho no seguimento de Jesus, ouvindo a sua palavra e colocando em prática. Hoje nós vamos partilhar a palavra que vem do evangelista Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 23. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E as portas do inferno nunca poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, para que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias, pois Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permite tal coisa, Senhor, que nunca isso te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos, certamente Jesus, ao pedir o que dizem a meu respeito, é a preocupação para saber se realmente os discípulos tinham clareza de quem era o Messias, quem é o Messias. Esta clareza é importante. E Pedro, é claro, ele vai e acerta direitinho a resposta, e Jesus dá a Pedro o poder de ligar e desligar, de conduzir a igreja de Jesus Cristo. Por isso, assim mesmo, Pedro, sendo escolhido, ele não entende que o caminho da salvação é o caminho do sofrimento e da dor, da cruz. Por isso, quando Jesus fala que vai a Jerusalém ser morto e ressuscitar, aí Pedro não entende. Por quê? Porque ainda existe na cabeça dos discípulos aquela ideia de um Messias vitorioso, de um rei, de um imperador, de um império. Apesar da clareza da resposta de Pedro, Pedro ainda precisa passar por muita provação para acolher a verdadeira missão de Jesus nesta terra, que é salvar a humanidade pela paixão, morte e a ressurreição. Tu és Pedro, Pedro, e tu vai construir a minha igreja. Mas aceite o caminho da cruz, porque sem a cruz não existe salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde, vos mostre a sua face e se compadeça de vós, volva para vós o seu olhar e vos dê paz, vida e saúde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.